Então, pessoal, vamos falar agora, dando aí prosseguimento aí às nossas aulas, nós vamos falar sobre lógica de contato, ou lógicas, lógicas de contatos. Como nós estamos no módulo de comandos elétricos, é impossível você fazer qualquer tipo de diagrama elétrico se você não sabe a lógica de contatos, tá? Nós, na verdade, acabamos vendo indiretamente na aula sobre as botoeiras que você tem aí os contatos normalmente abertos, os contatos normalmente fechados, mas nós falamos indiretamente desses contatos, nós não falamos especificamente, né? A aula anterior, se você tiver nessa sequência, né? A aula anterior foi para falar sobre as opções do botão da botoeira de pulso, retenção ou cogumelo. Nós vamos falar da lógica de contatos propriamente dita. Então, uma lógica de contato é uma combinação de contatos que ou ele é aberto ou ele é fechado, a fim de resultar num acionamento ou num desacionamento. Aí depende muito do que você quer em relação a esses contatos. E para isso, você tem que compreender os conceitos, tá? Vou até colocar aqui, ó, conceitos. Então, conceitos fundamentais. Então, os conceitos fundamentais das lógicas de contato, acho que ficou, né? Não vai ficar muito fora. É o seguinte, geralmente você tem o contato normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, contato. Vou pôr de preto aqui, ó. Você tem um contato NA, ou você tem um contato NF. Quando nós falamos de contato NA ou contato NF, é a condição que se encontra o contato daquele componente no momento de repouso. Então, contato normalmente aberto, que seria esse NA, vou colocar aqui, que é o contato NA? É normalmente aberto. E o contato NF? Normalmente fechado. Em qual condição esse contato normalmente fechado ou normalmente aberto eles ficam dessa forma? Sempre no seu estado de repouso. Por exemplo, ó, vou pegar, cadê? Tá aqui. Vou pegar essa botoeira aqui, ó, tá? Esse vermelho. Ele tem um contato 1 e 2. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí, ó. Deixa eu melhorar o foco desse cara aqui, tá? Contato 1 e contato 2. O contato 1 e o contato 2 é um contato normalmente fechado. A gente vai falar já disso. O que é esse normalmente? No estado de repouso, da forma que está aqui, se eu colocar um multímetro aqui no meu no 2, tanto faz, tá? Porque ele só tem, se eu inverter o lado vai dar a mesma coisa. Então, se você for pegar aqui, ó, o 1 e 2, ele vai estar normalmente fechado na condição de repouso, tá? Ou seja, da forma que está aqui, se eu tiver o multímetro, eu conseguiria fazer esse teste. Deixa eu ver se o meu multímetro está fácil aqui. Não está fácil. Quando eu estiver na aula prática, mais o conceito, mas quando eu estiver na aula prática a gente faz, mas acredito que isso vocês já saibam, tá? Ou seja, o que é uma condição de repouso? Condição de repouso é, da forma que ele está aqui, e eu fizer um teste de continuidade, qual é a condição que ele vai me dar? No caso dessa botoeira, ele vai me dar a condição de normalmente fechado. Então ele vai dar continuidade. Nesse caso aqui ele vai dar uma continuidade. E no estado de repouso normal aberto, ele não dá continuidade.
Então, se você for colocar o multímetro lá, no estado de repouso, o normal aberto não dá continuidade. No estado de repouso, o normal fechado dá continuidade. Tranquilo? Acho que dessa forma dá para entender um pouquinho. Eu estou subindo a letra aqui para o lado direito, né? Vamos ver se eu melhoro aqui na parte de baixo. E aí nós falamos, na outra aula sobre tanto sinaleiro quanto as botoeiras, o seguinte: nós temos as simbologias, né? Nós temos os símbolos, na verdade, né? Então nós falamos dos símbolos gráficos, certo? Símbolo, nossa, esse símbolo aqui meu ficou horrível. Símbolos. Nós falamos dos símbolos literais. E nós também, deixa eu só mudar aqui o meu. Nós temos também os símbolos, ou as simbologias, né? Símbolos numéricos. Então, só para resumir, símbolo gráfico é o desenho, ok? Então, qual é o desenho? Qual é a cara desse contato? Qual é a cara desse componente? É um símbolo gráfico. O que é o símbolo literal? Símbolo literal é a letra que representa o desenho. Tranquilo? E o símbolo numérico. Símbolo numérico são números. São números que representam. Ficou feio aqui, peraí. Então são números que representam o estado de repouso. É o número que representa o estado de repouso. Bem, estou olhando por aí que aqui já melhorei um pouquinho, né? Preciso deixar mais reto possível, mas vamos lá. Tá, então, quando a gente fala de símbolos, a gente tem três tipos, né? Nós temos os símbolos gráficos, nós temos os símbolos literais e os símbolos numéricos. Gráfico é o desenho, a cara com que é apresentado o componente. Literal é a letra que representa aquele desenho. E o numérico é o número que representa o estado de repouso daquele símbolo ou daquele desenho, ok? Então, dessa forma, acho que fica mais prático nós compreendermos. Voltando na lógica de contato, então veja, o que nós estamos fazendo aqui é literalmente falar sobre os conceitos fundamentais. E aí acontece o seguinte, ó, nós temos alguns números, como a gente já viu o desenho, como nós já vimos alguma coisa de símbolo literal, mas ainda vamos falar mais, nós também temos os símbolos numéricos. Tá? Primeiro eu quero falar do símbolo numérico e depois falar do símbolo literal, porque cada componente tem a sua letra. Bem, nós temos algumas combinações de números, né? Por exemplo, você vai ter alguns componentes que vai estar assim, ó, número 1, 3 e 5 e número 2, 4 e 6. Vai ter essa combinação de número aqui, não vou nem fazer desenho de contato, essa combinação de número aqui. Ó. O que significa essas combinações de números? Bem, o número 1, 3 e 5 seria a entrada da... Deixa eu ver como está aqui, que eu vou colocar uma forma um pouquinho melhor. A entrada da energia elétrica. No caso aqui de potência, né? É a entrada da energia elétrica, no caso da potência, do componente, colocar assim, do equipamento é melhor, né? Componente não, componente do equipamento. É que na verdade do equipamento e componente, né? É a entrada de energia elétrica de potência
do componente, vou colocar componente, eu vou justificar. Componente. E aqui, deixa eu ver como é que está aqui, que fica melhor. Tá. Aqui o 2, 4 e 6 seria a saída da energia elétrica, também, né, em relação à potência do componente. Pô, professor, mas que componente é esse que está absorvendo essa energia, aliás, que está recebendo, né, na verdade, entrada e saída? Eu chamo isso aqui eu chamo de linha. E aqui eu chamo de terminal. Então, quando você tiver um componente, e esse exemplo aqui, eu vou dar o exemplo de um contator. Certo? No contator, você vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Vai ser um desenho resumido aqui, tá? Você praticamente tem isso daqui, certo? Cada contato desse é um contato normalmente aberto, que quando acionado a sua respectiva bobina, no A1 e no A2, que já vimos isso em outras aulas, energizou a bobina, esses contatos fecham. Então o contato que recebe a potência, vou colocar aqui RST, o contato que recebe a alimentação é o contato 1, 3 e 5. E a saída é o que chamamos de terminais, é o 2, o 4 e o 6. Ok? Então você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Nesse caso aqui de um contator, o 1, 3 e 5 sempre vai ser a entrada. Essa entrada eu chamo ela de linha, e ela vai receber a energia elétrica de potência. De qual componente que eu estou falando? Do contator. Ok? E o 2, 4 e 6, ele vai ser a minha saída, eu chamo isso de terminal. A saída de quem? Do componente. Qual componente que eu estou falando? Do contator. Então, você não vai energizar o contator de baixo para cima, porque o 2, 4 e 6 é a linha que nós chamamos de terminal. Então, eu vou sair daquele ponto para poder ir para o meu equipamento, que seria o compressor, o ventilador, o motor elétrico, tá? Então aqui seria para a carga, a saída da carga, e aqui seria a entrada da energia elétrica. Tranquilo? Então, o que nós temos que entender dos símbolos numéricos é que nós temos que diversificar, ou seja, temos que compreender o que está o número relacionado à potência e o número relacionado a comando. Aqui nós estamos falando apenas dos números que representam a potência elétrica, ok? Então, 1, 3 e 5 recebe alimentação, 2, 4 e 6 sai então para minha carga. Considerando que o meu comando, né, já foi alimentado o A1 e A2, e aí fecham esses contatos, ok? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Em tese, não. Bem, eu vou apagar a parte de baixo aqui. Se você tiver dúvida, então você volta um pouquinho, tá? Na aula e volta no vídeo aí e me acompanha novamente, tá? Se não, você manda lá dentro da plataforma, tem um local de mensagens, manda mensagem ao professor, não compreendi ainda que você explicou no ponto X da aula Y, tá? E aí eu consigo te ajudar. Mas eu acredito que tá, no meu ponto de vista, ele tá bem simples de compreender. Nós vamos aumentar ainda a quantidade de conhecimento, né? Porque, deixa eu só pegar aqui aqui. Ok. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu apagar esse cara. E nós vamos continuar a nossa aula, porque tem assunto.
Vamos lá. Deixa eu apagar esse carinha aqui. Ótimo. Então nós vamos focar aqui nos símbolos numéricos. Deixa eu tirar isso aqui. Símbolo numérico. Deixa eu escrever aqui. Ó. Então, símbolos numéricos. Bem, então nós falamos então do 1, 3 e 5 e também do 2, 4 e 6. Tá? Isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com fechamento de motor elétrico. Tá? Nós estamos falando só as informações em relação aos comandos elétricos, ok? Então aqui nós falamos do símbolo que é em relação à potência. Então isso aqui estão relacionados à potência. Bem, se eles estão relacionados à potência, quem é que está relacionado ao comando? Porque veja, quando nós falamos de comandos elétricos, nós temos então circuito de comando, circuito de potência. Se o meu comando elétrico está ok, mas eu não tenho um bom circuito de potência, eu vou ter problemas. Se eu faço só o circuito de potência e ninguém aciona o comando, também terei problemas. Então nós temos que entender agora o circuito de comando. E aí, nós temos um padrão que é o seguinte. Nós temos o número 1 e o número 2, o número 3 e o número 4. Então, o 1 e o número 2 e o 3 e o número 4, eu vou sempre utilizar o 1 e o 2 em contatos normalmente fechados e o 3 e 4 em contatos normalmente abertos, ok? Então, eu entro, por exemplo, geralmente, né? Entrada vai ser pelo 1, saída vai ser pelo 2 e utilizado em contato normalmente fechado. E aí, o meu 3 e 4, eu vou ter uma entrada no 3, vou ter uma saída no 4 e é utilizado em contato normalmente aberto. Esse Z aqui saiu horrível também. Utilizado. Deixa eu melhorar isso aqui. Utilizado. Ficou menos pior. Ok? Então, 1 e 2. Geralmente quando você tiver algum componente que esteja lá 1 e 2, somente 1 e 2, é para ser utilizado em componentes cujo contato é normalmente fechado, e o 3 e 4 é utilizado em componentes cujo contato é normalmente aberto. Então, geralmente, por convenção, nós entramos no 1 e saímos no 2. Entra no 1 e sai no 2. Ou a fase entra no 3 e sai no 4. Entra no 3 e sai no 4, eu utilizo em contatos normalmente abertos. Ok? E aí temos o seguinte. Então, qual que é o símbolo gráfico de um contato aberto? Símbolo gráfico é esse aqui. Esse aqui é o contato 3 e 4, normalmente aberto. Tranquilo? E se for o fechado? For o fechado, ele vai ser o 1 e 2. Normalmente fechado. Tranquilo, pessoal? Então, a lógica de contatos, essa é a básica, o arroz com feijão de qualquer comando, qualquer coisa que você faça ou já fez, é isso daqui.
O 3 e 4 eu vou utilizar então em contatos normalmente abertos. O 1 e 2 eu vou utilizar representando então os contatos normalmente fechados. Aí você pode até estar se perguntando o seguinte: pô, professor, até aí é piquinho, né? E quando eu tiver, tipo, tem um tal de 13, 14, 21, 22, 41, 42, 23, 24, como é que funciona isso daí? Bem, deixa eu só me orientar aqui. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você tivesse aí 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44. Ou você tivesse aí, por exemplo, né, 11, 12, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41 e 42. Vamos supor, deixa eu ver como que tá aí, tá aqui, esse lado fica melhor. Vamos supor que é isso daqui, ó, tá? Como você sabe que 3 e 4 é aberto e 1 e 2 é fechado, como é que você vai se portar, como é que você vai compreender o que é 13, 14, 23, 24, 21, 22, 31, 32? Bem, o primeiro dígito, ele vai informar para você apenas qual que é o contato que ele está o contato do componente que ele está se referindo. Por exemplo, ó, tanto faz o 13, 14 ou o 13 e o 14, ou o 11 e o 12, eu estou me referindo ao primeiro contato daquele componente. Seja ele um contator auxiliar, um contator de potência, seja ele um relé, por exemplo, estou dizendo que eu estou utilizando o primeiro contato. Então, o primeiro dígito, deixa eu colocar onde aqui, acho que aqui, ver se fica bom para vocês verem. Tá. Então, o primeiro dígito, ele se refere à posição. O segundo dígito, ele se refere à condição. Como assim, professor? A condição e a posição. Qual é a posição do contato? Por exemplo, você pega um componente que tem 6 contatos. Qual é a posição que você vai pegar? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6? Eita, 6, né? Tá? É a posição. Qual é o contato que eu quero? Agora, qual é a condição daquele contato lá? É a condição normal aberto ou é a condição normal fechado? Tá? Então, quando a gente separa 13, 14, 21, 22, 33, 34, 41, 42, veja que nós falamos que o 1 e 2 ele é para contatos, normalmente fechado. Vou até pôr aqui que fica mais fácil. Normalmente fechado são 1 e 2. Normalmente aberto, 3 e 4. Então essa combinação de 1 e 2 e 3 e 4 é, primeiro dígito, qual é a posição do componente que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao terceiro bone, então é o terceiro, a terceira posição dentro daquele contato. Estou me referindo à quarta posição, então é o bone 4, 1, 2, 3, 4. Tá? Qual é a condição daquele contato? 3 e 4 em relação a normalmente aberto. Então eu estou dizendo que o 13 e 14 é o primeiro contato que eu estou pegando naquele componente na condição de aberto. O 23 e 24 é a segunda posição que eu estou pegando daquele componente que está normalmente aberto. O 33 e 34 é a terceira posição, ou seja, primeiro, segundo, no terceiro bone, o terceiro parafuso lá da esquerda para a direita. No terceiro parafuso eu estou utilizando o contato normalmente aberto.
E o 4, 43 e 44, eu estou indicando, vou ver aqui, eu estou indicando que no quarto parafuso, né, na quarta posição, eu estou utilizando daquele componente um contato normalmente aberto. Tá? Se você vier aqui para o contato fechado, como é que funciona para o contato fechado? A primeira posição do meu componente, pegando o meu contato fechado da primeira posição, considerando que o meu contato fechado é o 1 e 2. A lógica é a mesma, pessoal. Segunda posição de um contato fechado, terceira posição de um contato fechado, a quarta posição de um contato fechado, 51, 52, a quinta posição do contato fechado, 81, 82, a oitava posição daquele contato fechado. Tá? Então é bem simples, não é para decorar que o 23, 24 é aberto, porque às vezes a gente decora algumas informações que também ela acaba ajudando, mas de repente você tem uma outra lógica aí em relação àqueles números de potência, lembra? O 2, 1, 3, 5, 2, 4 e 6, então pode te dar um problema. A forma correta de você interpretar é primeiro, segundo, terceiro e quarta posição de contatos normalmente abertos. Primeira, segunda, terceira e quarta posição de contatos normalmente fechados, ok? Então eu vou fazer um desenho agora aqui para vocês verificarem essa nomenclatura aí do que nós estamos falando, ok? Eu só vou dar uma pausa aí para a gente ganhar tempo. Eu vou desenhar aqui, quando voltar você já vai ver o desenho feito, beleza? Segura um pouquinho aí. Vamos lá, pessoal. Eu só adiantei aqui o desenho, né? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Veja que eu tenho duas bobinas, ok? A 1 e a 2, a 1 e a 2. E eu tenho vários contatos aqui. Alguns contatos abertos e alguns contatos fechados. Esse daqui de cima, lembra daquele 1, 3 e 5, 2, 4 e 6? Então esse daqui eu vou considerar que ele é o meu contator de potência, tá? Aqui eu vou considerar então 1, 3 e 5 e aqui 2, 4 e 6. Esse aqui então vai ser o meu contator de potência. Contator de potência. Então, meu contator de potência é esse daqui. E aí, olha só. Então eu tenho aqui um contator de potência com 1, 2, 3, 4, 5 tipos de contatos. Se eu considerar que os 3 primeiros contatos são os contatos de potência, eu tenho esses 2 que sobram, que são meus contatos de comando. Como é que eu identifico esses contatos? Por essa lógica aqui, ó. Se esse é o primeiro contato, é o número 1. Se esse é o segundo contato, é o número 2. Bem simples, ó. Número 2. Se esse contato ele é normalmente aberto, quem é que representa o normalmente aberto? É o 3 e 4, ok? Então, além de ser, lógico, em cima é o primeiro, embaixo também é o primeiro, né? Aqui é o segundo, aqui também é o segundo. Então, é o primeiro contato e o segundo contato. Se esse contato é normalmente aberto, quem representa o aberto é o 3 e 4. Então, o que eu faço? Coloco o 3 em cima e o 4 embaixo. Por quê? Porque o 3 é a entrada e o 4 é a saída. Então, eu coloco 13 e 14. Tranquilo? E esse contato aqui, que é o segundo contato do meu contator de potência, na verdade já é o segundo contato de comando dentro do contator de potência, ok? Ele é normalmente fechado representado pelo número 1 e 2. Então eu vou colocar 21 e 22. Por quê? Porque o 1 é entrada e o 2 é saída, e assim eu utilizo para contato normalmente fechado. Beleza? Agora olha só que interessante. E esses outros contatos aqui, ó? Tem um outro tipo de contator que nós chamamos de contator auxiliar. Eu tenho um cara chamado contator auxiliar. O que faz esse contator auxiliar? Esse contator auxiliar, pessoal, ele não é utilizado para você passar a fiação de potência, e sim a fiação de comando, para acionamento ou desacionamento, indicativo de alarme,
ou alguma coisa do tipo. Não passa, a carga não passa por ele, sim a lógica de contatos, ok? Os acionamentos. Então eu tenho um contator auxiliar, e aí a mesma coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 contatos nesse mesmo contator. E aqui eu não estou falando que ele é mais de potência, então, ou seja, essa lógica de 1, 3, 5, 2, 4 e 6 aqui não existe. O que eu faço então? Identifico primeiro as posições. Então, posição 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu venho aqui, vou pôr de azul mesmo. Posição 1, posição 2. Deixa eu tirar esse cara aqui. Posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Embaixo a mesma coisa. 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. É isso, estou dizendo que esse aqui está no terceiro pino, que esse daqui está no quarto pino, que esse daqui no pino, parafuso, está aqui no primeiro, ou seja, as posições. E se eu sei que ele é normalmente aberto é 3 e 4. Então eu venho aqui, ó, 3 e 4, 3 e 4, isso aqui ficou pequeno. Deixa eu tentar pôr esse 3 maior aqui, ó. 3 e 4. 3 e 4. E esses dois aqui, como são normalmente fechados, é 1 e 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2. Deixa eu só ver o meu som como é que tá aqui. E dessa forma, pessoal, nós identificamos quem é aberto, identificamos quem é fechado. Então eu tenho, ó, 13 e 14, 23, 24, 33 e 34, normalmente aberto. 41, 42 fechado, 51, 52 fechado, tá? Ou seja, a quinta posição, contato fechado. Quarta posição, contato fechado. Terceira posição, contato aberto. Segunda posição, contato aberto. E primeira posição, contato aberto. Beleza? Então dessa forma a gente encerra a nossa aula. Essa aqui ficou bem didática, acho que ficou bacana, dá para você compreender legal as lógicas de contatos. Então nós trabalhamos aqui na simbologia, no símbolo numérico, né, o que significa. Então, só para resumir, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6 para entrada e saída de potência, e os contatos auxiliares eles vão de acordo com a posição que ele se encontra dentro do componente, beleza? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Pode deixar aí os seus comentários no chat. Se tiver alguma dúvida aí, você também pode inserir lá e a gente vai te respondendo no momento que forem surgindo as dúvidas, beleza? Então, nós terminamos essa aula de comando falando sobre as lógicas de contato. Um abraço para você e até a próxima aula.